de 100 anos, particularmente para mim, é render graças ao Senhor e agradecer também por todas aquelas pessoas que colocaram fé e estiveram aqui desde o início nessa instituição, com muito amor, muito sacrifício também, muito entusiasmo, e que trabalharam para que tudo acontecesse e que fosse valorizada a vida dessas meninas também, né? Em 2010, as irmãs decidiram eleger o Grupo Educacional Bom Jesus para dar prosseguimento à trajetória iniciada décadas atrás. A partir deste momento, coube ao Grupo Confessional de Curitiba, com mais de 120 anos de tradição, a missão de dar continuidade ao trabalho. O gestor Rodrigo Lovato comenta o significado de fazer parte dos 100 anos do colégio e convida a comunidade a participar da celebração nos eventos públicos desta semana. Não tenho outra palavra a não ser agradecimento à instituição, ao Grupo Bom Jesus, às Irmãs de São José, que com muito trabalho vem desenvolvendo ações junto à comunidade. Eu me sinto muito feliz, assim, eu tenho hoje muito orgulho de fazer parte de uma instituição que se preocupa muito com a formação humana. A escolarização faz parte de qualquer instituição de ensino, mas uma instituição que hoje também vive e trabalha em prol da formação do ser humano em plenitude, desenvolvendo virtudes, desenvolvendo ações que possam levar à comunidade o bem. Então, hoje é o intuito de todos os profissionais que aqui desenvolvem ações. E vejam, eu não faço um trabalho sozinho, eu faço um trabalho com uma equipe. Nós somos uma grande equipe, hoje com vários colaboradores, funcionários, as próprias Irmãs de São José que ainda participam conosco, a Associação de Ex-Alunas, enfim, voluntários que vêm até a escola, ofertam a possibilidade de seus serviços. Então hoje é um grande grupo, as famílias, o agradecimento, acho que obrigado é uma palavra bem bacana hoje, né? Agradecer a essa história, né? E também dizer obrigado à comunidade que nos acolheu tão bem, né? Ao longo desses anos todos. E sem dúvida nenhuma, parabenizar a todos que já passaram por aqui. Acho que todos hoje precisam ser agraciados com esse parabéns. Certamente é um momento bastante especial. Agradecemos a produção da TV Câmara pela reportagem que nos proporcionou conhecer melhor a história da escola Santa Joana d'Arc. Eu gostaria de fazer a abertura da palavra ao nosso convidado, Rodrigo Goulart Lovato, gestor da escola. Se quiseres usar o púlpito, fica à vontade. Boa noite, senhoras e senhores, autoridades presentes, vereador Júlio César, obrigado por essa homenagem. Aproveito o momento, é muito emocionante estar aqui presente com uma comunidade que tanto trabalha pela nossa cidade e, obviamente, não só pela nossa cidade, por um país que precisa certamente de uma formação, de uma boa escolarização e também de uma boa formação humana. Esse é um compromisso que o Colégio Santa Joana d'Arc, desde 1918, faz, e também nós, hoje, dando sequência a esse sonho, né, também vem trabalhando. Obrigado à comunidade do colégio que aqui está presente. Sinto-me honrado por estar aqui hoje, compartilhando um pouco da história da criação do nosso colégio. No dia 2 de abril de 1918, há 100 anos, as Irmãs de São José de Chambéry inauguravam o Colégio Santa Joana d'Arc. Para as religiosas, coube a nobre missão de educar e de instruir as mulheres riograndinas. O objetivo era seguir as diretrizes filosóficas e cristãs
em uma época marcada pela evolução industrial que a cidade estava vivendo. O colégio, desde aquela época, já vislumbrava um futuro de progresso. A ideia era educar suas alunas para que fossem protagonistas de suas próprias histórias, disseminando conhecimento e proporcionando uma formação cidadã. É hoje um orgulho afirmar que, desde o princípio, a centenária instituição rio-grandina vem percorrendo um caminho primoroso, cumprindo a missão de educar de maneira reflexiva e participativa, com base nos princípios confessionais. Após décadas de dedicação exclusiva, faço apenas uma correção, é desde 2009, as irmãs decidiram eleger o Grupo Educacional Bom Jesus para dar prosseguimento à trajetória iniciada em 1918. A partir desse momento, coube ao Grupo Confessional de Curitiba, com 121 anos de tradição, a missão de dar continuidade ao profícuo trabalho, e coube a mim, há 6 anos, o compromisso de honrar as tradições confessionais que unem os franciscanos do Bom Jesus às irmãs de São José de Chambéry. Afirmo a vocês, como cidadão rio-grandino, que assumir esse papel é um bom desafio diário. Ter a oportunidade de fazer parte de uma história tão notória para Rio Grande me enche ainda mais de orgulho. Disseminar valores e conhecimento faz parte de um juramento que nós professores, fazemos para nós mesmos e para a sociedade. Diante de vocês, reitero o compromisso que assumi de fazer com que o Joana d'Arc continue sendo orgulho para a nossa cidade e que os nossos alunos continuem escrevendo sua história de maneira brilhante, como vem fazendo há 100 anos aqui em Rio Grande, e há mais de 120 anos nos 5 estados brasileiros onde o Grupo Educacional Bom Jesus atua. Tenham certeza de que todos nós que aqui estamos e que dedicamos, assim como as irmãs de São José, nossas vidas ao colégio, seguiremos educando com primor e seriedade os alunos e alunas que hoje estudam na escola e os outros que por ela passarem. Em nome do Bom Jesus, tenho a honra de dar continuidade a essa história centenária e mais uma vez me comprometo a seguir a missão e as tradições confessionais franciscanas. Também como professor e cidadão de Rio Grandino, assumo a responsabilidade de manter o vínculo com a comunidade, respeitando a identificação e a história de cada um dos estudantes que passaram pelo Joana d'Arc nestes 100 anos de história. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Nós temos uma ordem de protocolo, mas eu vou quebrar o protocolo um pouquinho e endossar o que ele coloca. Eu queria abrir a palavra, se tiver interesse, de falar para a gente um pouco do sentimento dela de estar aqui, para nossa amiga ex-aluna, queres ir até o púlpito, externar um pouco do que se passa, porque na verdade quem constrói essa história são as pessoas que estão aqui. Para além do protocolo, acho que é importante ela colocar o sentimento dela nesse momento. Uma boa noite a todos. Me pegaram de surpresa, né? Não preparei nada. Mas acho que quando a gente fala com o coração, vale, né? Eu entrei no Joana d'Arc com 7 anos de idade. Eu estou há 53 anos lá dentro. Então já sabem a minha idade, né? E para mim, assim, ó, tudo que eu sou hoje, como pessoa, como profissional, eu devo às irmãs de São José. Principalmente todas as diretoras que passaram por mim, mas especialmente a irmã Nair. A irmã Nair é a figura ímpar na minha vida desde sempre. Então eu tenho muito a agradecer. Eu comecei como aluna, depois eu me formei no curso normal, fiz estágio dentro do colégio e trabalhei por 34 anos. Tenho aqui presente várias alunas que passaram por mim no magistério e hoje estão trabalhar no Joana d'Arc e continuam trabalhando no Bom Jesus.
Ao me aposentar, o que eu fiz? Fui para a Associação de Ex-Alunas. Ali eu participava, ajudava no que eu podia, até que eu estou como presidente desde 2013. Né? Eu entrei como presidente. E o que a gente faz nas ex-alunas? Né? A gente procura reviver tudo aquilo que a gente aprendeu com as irmãs. Vivenciar na prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Procurando ajudar o próximo em tudo que a gente pode. E sempre que o Bom Jesus Joana d'Arc nos solicita, nós estamos prontas a ajudar. Eles nos cedem uma sala dentro da escola, onde a gente desenvolve o nosso trabalho. Então, a gente continua ajudando a nossa comunidade, os mais necessitados. Então, eu só tenho a agradecer. Os meus pais escolheram o Joana d'Arc para a minha vida. Eu escolhi para o meu filho. Né? O meu filho entrou na educação infantil, saiu no ensino médio. Lá eu fiz muitas amigas, que são amigas até hoje, que a gente se encontra, que a gente relembra as boas coisas. E dentro das ex-alunas, a gente procura vivenciar, né? As gurias estão ali, tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente trouxe da família da gente, mas principalmente que a gente aprendeu e vivenciou dentro do Joana d'Arc. Então, eu só tenho a agradecer de estar aqui hoje ainda falando e relembrando pessoas importantes que passaram na minha vida, nas nossas vidas, mas eu saliento assim, de maneira muito especial, eu me emociono muito até em falar, gostaria que ela estivesse aqui com a gente, não é possível pela doença, mas a irmã Nair, a minha homenagem hoje é para ela, tá? Eu tenho certeza que ela não vai saber que eu estou falando nela, mas no coração dela ela vai sentir esse amor todo que nós temos e que eu tenho por ela. Então, agradeço esse momento de falar, né? E de continuar, enquanto eu puder, estarei dentro do Joana d'Arc com as minhas meninas, como eu chamo, né? Fazendo aquele trabalho, tudo aquilo que a gente aprendeu, que as irmãs nos ensinaram desde pequenininha. Muito obrigada. Seguindo a mesma linha de raciocínio e endossando as palavras da nossa ex-aluna, integrante da comunidade escolar, eu gostaria de convidar a irmã Angelina para externar o sentimento das irmãs, que na verdade são o corpo e a alma dessa escola, o que ela representa na nossa cidade, para as nossas crianças e na formação dos cidadãos. Irmã, pode usar o púlpito, por favor. Boa noite, Dom Ricardo, Alexandre, a Laurinha, aprendi o nome, e demais presentes. Senhor vereador, neste momento em que a Câmara Municipal de Rio Grande, por iniciativa do ilustre vereador Júlio César Pereira, homenageia o Colégio Bom Jesus Joana d'Arc, assinalando os 100 anos de existência do Joana d'Arc. Gostaria de expressar o quanto a família Bom Jesus Joana d'Arc se sente honrada e agradecida. Comemorar 100 anos de uma escola é recordar o que levou os que nos precederam, desde as primeiras 5 irmãs da congregação de São José de Chambéry, que aqui chegaram em 1918, impelidas pelo desejo de doar-se às crianças e à juventude rio-grandina, até os educadores de hoje, a realizar com empenho e dedicação a missão educativa. Comemorar 100 anos de colégio é trazer à lembrança suas lutas, suas dificuldades, seus êxitos, enfim, sua caminhada, para, assumindo-a, prosseguir na busca de caminhos sempre novos. E como resultado desta caminhada, em que a reflexão e a busca conjunta
foram uma constante, procuramos cada vez mais ir descobrindo as exigências e os desafios que o momento histórico ia nos fazendo. Nesta trajetória, diante de dificuldades que impediram as irmãs de continuar gerindo os colégios, confiamos ao Grupo Educacional Bom Jesus a missão de continuar nossa história educacional, agora como Colégio Bom Jesus Joana d'Arc, tendo como inspiração e orientação nossos queridos São Francisco de Assis e São José. Temos certeza que, contando sempre com a bênção de Deus, conseguimos no passado e continuaremos conseguindo colaborar para a formação da sociedade rio-grandina com cidadãos conscientes, solidários, éticos e comprometidos com o bem comum. Senhor vereador, demais presentes, em nome de todas as irmãs de São José que conosco construíram a história do Joana d'Arc, nosso muito obrigado por esta homenagem. Obrigada, irmã. Convido a fazer o uso do púlpito o senhor prefeito do município, Alexandre Lindemeyer, externar a posição de toda a cidade em relação à escola e a contribuição que tem dado nesses 100 anos de trabalho. Inicialmente, uma boa noite a todos e a todas. Quero fazer uma saudação especial ao nosso bispo, Dom Ricardo. Saúdo especialmente também a presidente dos trabalhos, a vereadora Laurinha, ao diretor do colégio, o Rodrigo Lobato, a capitão de fragata Eliane Pimentel, representando aqui o 5º Distrito Naval, a Marilúcia Gaspar Farias, presidente da associação, ao David Pereira, representando aqui o deputado estadual Fábio Branco, uma saudação especial ao vereador Júlio pela sua iniciativa, brilhante iniciativa, especialmente a todas as irmãs, especialmente aos professores, a minha sempre professora, a professora Vera, né? E quero aproveitar essa oportunidade também para dizer o seguinte: primeiro me desculpe pelo fato de não ter posto gravata nem um paletó. Gostaria de ter tomado a cautela de vir aqui para uma sessão solene de 100 anos melhor vestido. Mas eu nem por isso eu vou deixar de agradecer a Deus pela oportunidade que eu estou tendo aqui hoje enquanto prefeito municipal, representando a nossa comunidade, mas sempre aluno do Santa Joana d'Arc. Por lá, a minha mãe hoje com 84 anos se formou no magistério, depois exerceu o magistério por toda a sua vida. Por lá, a minha tia Ivoni, a minha tia Marlene, a Regina, todas passaram por lá, a Thalita também, várias tias, as minhas irmãs, a Ângela, já falecida, a Silvia, que hoje é médica aqui em Rio Grande, e eu sou oriundo da primeira turma de homens no Joana d'Arc, em 1973. 1973 foi a primeira turma. Por lá passou também o meu filho, o Tiago, que hoje é advogado em Porto Alegre. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, assim como na minha família, o Joana d'Arc, hoje também Bom Jesus, faz parte do nosso DNA, faz parte do dia a dia da nossa história, da nossa cidade, está espalhado por aí. Poderia mencionar tantas pessoas, né? Inclusive atrizes, hoje uma atriz que é a Grace Giannucca, que também estudou no Joana d'Arc, poderia mencionar outros tantos como o Vinhas, que hoje é médico, anestesista e assim por diante. Mas eu quero especialmente fazer um agradecimento ao Joana d'Arc, de que, de certa maneira, de forma complementar também
a minha formação que vem de família, eu diria que o Joana d'Arc, ele contribuiu, principalmente, desculpe a expressão, às vezes eu digo assim, é um bichinho que toca a gente e a gente carrega para o resto da vida, né? Tem gente que pensa que a vida do dia a dia hoje é para a gente se servir dela. Há algumas pessoas, e eu atribuo muito a formação dentro do Joana d'Arc, aprende que mais importante que qualquer coisa, a gente estar nesse mundo também para servir e não só se servir, né? Então, eu penso que em determinado momento, dentro da formação do Joana d'Arc, numa daquelas novenas de final de ano, quando eu fui convidado a participar de um grupo de jovens lá no São Judas Tadeu, no bairro Getúlio Vargas, aquela passagem, a escola que me convida através de uma novena para enxergar uma outra realidade que até então eu não via, e que lá participei pelo menos 6 anos do grupo de jovens, tudo isso tem a ver sim com a escola Santa Joana d'Arc. Então eu aproveito essa oportunidade para estabelecer aqui o meu reconhecimento hoje, falando em nome da comunidade rio-grandina, de um grande agradecimento a toda a escola, a toda a vida desses 100 anos. E eu poderia, irmãs, mencionar também a irmã Nair, menciona a irmã Nair, mas menciona a irmã Elodie, a irmã Carmen Lúcia, a irmã Dorilda Grolli, a irmã Gema, e poderia discorrer tantas outras que tocaram na vida, na minha vida e na vida de milhares de jovens, de milhares de pessoas aqui da nossa comunidade, e que carregam nessas vidas o aprendizado que a escola Santa Joana d'Arc lhes oportunizou. Então, muito obrigado a Deus por essa oportunidade, e que vida longa ao Santa Joana d'Arc Bom Jesus, e que continue através das mãos de vocês contribuindo com a formação de outros tantos jovens. Obrigado. Convido a fazer uso da palavra nosso bispo Dom Ricardo. Boa noite a todos e a todas. Olha, é só emoção aqui hoje, né? É impressionante. Quando logo eu cheguei ali, o Rodrigo disse uma expressão assim que eu achei profunda, Rodrigo. Ele disse: eu sou pequeno para celebrar 100 anos, né? E eu disse: todos nos sentimos pequenos diante desses 100 anos, né? E com isso, eu gostaria aqui de rapidamente lembrar a todos que a palavra educação, que vem do latim, ex ducere, significa conduzir para fora, tem o objetivo de ajudar, era o objetivo e é o objetivo da educação, ajudar a trazer as pessoas para o mundo, para a realidade, Alexandre. Exatamente o que você disse agora. Então, eu diria que o Joana d'Arc está cumprindo esta missão de ampliar os olhares, sair do seu mundo pequeno, do seu núcleo familiar, para ducere, para sair ao mundo, encontrar pessoas, fazer a diferença, tornar o mundo melhor. Então, mais do que aqui um agradecimento ou um parabéns, eu venho fazer um apelo. Por favor, educadores, por favor, Rodrigo, que grande missão vocês têm. Se nós estamos vivendo grandes crises políticas, institucionais, de descrédito, é porque estamos precisando de mais ex ducere, de ampliar mais a nossa visão sobre as coisas. Vocês têm um papel primordial no futuro da humanidade, no futuro da humanidade, das futuras gerações. Está nas mãos de vocês, educadores, tornar este mundo diferente. Eu digo isso com todas as letras porque ainda acredito, e
a humanidade ainda acredita na educação. É um locus que ainda brilha alguma luz diante da crise de todas as outras instituições. Então, coragem. Vocês farão esse ex ducere, este sair para fora com todo o ser, com toda a força que vocês têm no coração, com todo o amor, como educadores que realmente não são só profissionais, mas são vocacionados. Então, o apelo está feito. Que o bom Jesus Joana d'Arc seja essa luz que faça um Rio Grande melhor, que faça a diferença e que ajude a todos a encontrar uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. Amém. Agradeço as palavras dos oradores, de todos que se manifestaram aqui, os seus sentimentos em relação à vocação da Escola Santa Joana d'Arc, Colégio Bom Jesus. Conduzo imediatamente a entrega de homenagens que será feita ao gestor Rodrigo Goulart, pelo vereador Júlio César Pereira da Silva. Rodrigo, por favor, pode passar à frente. Câmara Municipal do Rio Grande, tinha 263 anos ao lado da comunidade. A Câmara Municipal do Rio Grande, a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, na passagem dos 100 anos do Colégio Bom Jesus, Joana d'Arc, presta merecida homenagem a esta instituição de ensino que ao longo do século conquistou o reconhecimento da comunidade rio-grandina. O Legislativo Municipal regozija-se nesta data, juntamente com sua direção, corpos docente e discente, ex-diretores, ex-professores, ex-alunos e comunidade escolar. Rio Grande, 6 de abril de 2018. Obrigado. Neste momento em que materializamos a nossa homenagem numa pequena lembrança do nosso agradecimento à vocação dessa escola e das pessoas que a compõem e que são realmente o espírito da escola, nós encaminhamos para o encerramento dessa sessão solene, agradecendo a presença de todos, do corpo docente, do corpo discente, das irmãs, do nosso bispo, do nosso prefeito, dos nossos colegas vereadores. O vereador José Antônio esteve aqui, já saiu. Principalmente as professoras que aqui estão, que tiveram um dia de aulas e provavelmente estão fazendo um grande esforço para estar aqui, vendo a materialização do trabalho de vocês ser reconhecida por essa casa, e todos nós representamos a comunidade do Rio Grande. Sintam-se todos vocês homenageados pelo que construíram nesses 100 anos. A escola é o eco do trabalho de vocês e do ideal dessas irmãs. Tenham todos uma boa noite. Essa sessão solene está encerrada. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início à sessão especial em homenagem aos 100 anos da Escola Bom Jesus, Santa Joana d'Arc. Dirigirá os trabalhos desta cerimônia a vereadora Laura Fagundes Laurinha. Solicitamos a todos, para que possível, mantenham seus telefones celulares desligados ou no modo silencioso. Passamos neste momento à formação da mesa de autoridades desta sessão. Como eu disse, está representando então a presidência da casa, em virtude
de compromissos administrativos assumidos pelo vereador Flávio Veleda Maciel, presidente da Casa. Este, então, incumbe a vereadora Laurinha para presidir esta sessão. Para compor a mesa, eu convido também, neste momento, o senhor Alexandre Lindemeyer, prefeito do Rio Grande. Convido o senhor Rodrigo Goulart Lovato, diretor do Colégio Bom Jesus Santa Joana d'Arc, homenageado desta noite. Convido o bispo diocesano Dom Ricardo Huppers. Convido o capitão de fragata Eliane Pimentel, que neste ato representa o comando do 5º Distrito Naval. Convido também a senhora Marilúcia Gaspar Farias, presidente da Associação das Ex-Alunas do Colégio Santa Joana d'Arc. Como extensão de mesa, eu convido o senhor David Pereira, que representa neste ato o deputado estadual Fábio Branco. Nós gostaríamos também de convidar, como extensão de mesa, a fim até de valorizarmos e também dizer da nossa satisfação em recebê-las, para que ocupe os lugares aqui dos demais vereadores, as irmãs Angelina Refati. Gostaria de convidar também a irmã Arzila Pertile. Convido também a irmã Maria Domeneghini. E convido também a irmã Cecília Slongo. Se tem outra irmã, não passou pelo cerimonial, mas também gostaríamos de convidá-la. Gostaria de registrar a presença da irmã Ilse Maria Romio, que também faz parte aqui da extensão de mesa, também nos dando muita alegria da participação nesta sessão. Podem sentar-se. Neste momento, eu gostaria de fazer o registro também da presença do vereador Júlio César Pereira da Silva, proponente desta sessão. Gostaria de registrar também a presença das professoras, professores, ex-professoras, ex-professores, ex-alunas, ex-alunos, alunas e alunos, comunidade escolar do Colégio Bom Jesus Santa Joana d'Arc, sejam muito bem-vindos, membros da imprensa, senhoras e senhores.
Passo a leitura, neste momento, do requerimento que deu origem a esta sessão. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal do Rio Grande. Requerimento de número 1/2018, protocolado sob número 3/2018, em 2 de janeiro de 2018. Urgente. O vereador abaixo-assinado, após ouvida a casa, na forma regimental, requer sessão solene em favor aos 100 anos de fundação do Colégio Bom Jesus Joana d'Arc, a ser comemorado no dia 6 de abril do corrente, às 19 horas. Assina Júlio César Pereira da Silva, vereador do PMDB. A justificativa deste requerimento foi apresentada pelo vereador em plenário. Acuso aqui o recebimento das justificativas de ausência do vereador Luciano Gonçalves, também do vereador Rogério Gomes, e por uma deferência do presidente, faço a leitura na íntegra da justificativa da Universidade Federal do Rio Grande. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, agradecemos a gentileza do convite para a sessão especial em homenagem aos 100 anos de fundação do Colégio Bom Jesus Joana d'Arc, a ser realizado no dia 6 de abril de 2018. Na impossibilidade de comparecermos ao evento por motivo de compromissos oficiais anteriormente agendados para a mesma data, enviamos nossos sinceros cumprimentos e desejamos uma excelente sessão. Assinam Cleusa Maria Sobral Dias, reitora, Danilo Giroldo, vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande. Neste momento, eu convido a todos para acompanharem a execução do hino nacional. Brasil, um sonho intenso, um raio vivo de amor e de esperança.
A partir deste momento, preside esta sessão especial a vereadora Laurinha, excelentíssima presidente, substituindo o vereador Flávio Maciel. Boa noite, senhoras, senhores, autoridades já nominadas pelo protocolo. Inicialmente, gostaria de cumprimentar ao nosso colega vereador Júlio César pela iniciativa em homenagear um colégio que possui um século de bons serviços à educação. O Bom Jesus Joana d'Arc possui sólida tradição quando o assunto é ensino e excelência na nossa cidade, objetivando o desenvolvimento da autoestima, da autonomia e do crescimento intelectual e afetivo, além de sociocultural, bem como a interação entre os alunos. O colégio investe constantemente na melhoria de ambientes que despertem o interesse do estudo pela pesquisa e pela reflexão. Após essa pequena introdução, convido o proponente desta sessão especial, vereador Júlio César Pereira da Silva, para usar a tribuna e externar o sentimento dele em relação à escola para este plenário. Então, primeiramente, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes. Ficamos muito contentes com a presença de todos que puderam aqui vir. Cumprimento também a minha colega vereadora Laurinha, que preside esse trabalho. Nada melhor de uma escola que surgiu para trazer a formação das mulheres para o município de Rio Grande. Nós temos aqui uma vereadora que é um exemplo, uma mulher ativa, atuante na nossa comunidade. Então, eu cumprimento a vereadora Laurinha e está muito bem colocada aqui no lugar da presidência desse trabalho. Cumprimento o prefeito Alexandre de Maia, agradeço a sua presença aqui nessa sessão solene. Também a capitã de fragata Eliane Pimentel, que representa aqui o 5º Distrito Naval. Também a Marilúcia Gaspar Farias, que representa aqui a Associação das Ex-Alunas do Colégio Joana d'Arc Bom Jesus. Ao David Pereira, que representa aqui nosso deputado estadual Fábio Branco. Mas quero também cumprimentar de forma especial aqui o nosso reverendíssimo senhor bispo Dom Ricardo Ropes, que é a segunda vez que vem a esta casa, depois quando tomou posse como bispo diocesano, realizou aqui uma visita que deixou marcas positivas no coração de todos nós vereadores. Foi um momento muito bonito e eu agradeço a sua segunda presença aqui entre nós. Mas também cumprimentar nosso homenageado, o representante do nosso homenageado aqui, o senhor Rodrigo Lovato, que é o atual gestor da escola, que nós também nos aproximamos, sobretudo tratando alguns assuntos da escola, mas sobretudo cumprimentar as irmãs, as religiosas aqui da congregação de São José de Chambéry, que realmente não tem como falar a história da escola Joana d'Arc Bom Jesus sem falar da presença, do trabalho e atuação das irmãs aqui de São José. Então, nós ficamos também muito contentes que vocês puderam vir aqui hoje nessa sessão. Muitíssimo obrigado. Nós realmente sentimos muito orgulhosos com a presença de vocês aqui. Eu quero aproveitar, como eu sempre faço nessas sessões solenes, que eu apresento poucas sessões solenes aqui na Câmara, eu sempre utilizo essas sessões para falar um pouco da história, da cultura, da importância do homenageado na nossa comunidade. E é sempre bom homenagear uma escola. A escola é o lugar da formação dos nossos jovens, das nossas crianças, da formação das futuras gerações. Instituição escolar que tem sido tão debatida aqui nesta casa também. Nós temos debatido muito o papel da educação, o papel da família, o papel da escola. A escola não pode fazer o papel da família. Muitas vezes a família também não deve terceirizar o seu papel para a escola. Cada um, dentro da sua missão,
deve procurar fazer o melhor para formar as nossas crianças e os nossos jovens para a vida, para serem homens e mulheres com uma formação integral. Então, esta casa gosta do debate da educação e eu fico também muito contente de poder fazer essa sessão solene junto com a casa, comemorando 100 anos, um século de história de uma escola que tem uma importância na nossa comunidade rio-grandina. Mas me permito, antes, de falar um pouquinho da congregação das Irmãs de São José de Chambéry. Essa é uma congregação, obviamente, para aqueles que estão nos acompanhando, ligado à Igreja Católica, que surgiu na França em 1650, num momento também de guerra. As guerras sempre trazem um momento de mudanças na sociedade, pensamentos e também fatos positivos e negativos. E as irmãs surgiram num contexto da França, da Guerra dos 30 anos, sobretudo num momento em que a França entrou também em guerra com a Espanha. E surgiu para acompanhar crianças órfãs, viúvas, pessoas do meio rural que estavam na miséria, que estavam na ignorância de muitas superstições também da época. E a sociedade francesa naquela época também estava muito dividida entre a parte rica e a parte pobre. Havia muito segmentação da sociedade francesa naquela época. Também um pouca segmentação religiosa e das pessoas que tinham título de nobreza e aquelas pessoas que não tinham titulação. Então, nesse contexto é que surge essa inspiração de jovens senhoras apaixonadas por Jesus Cristo, sensíveis ao sofrimento do povo, colocando a sua vida a serviço de Deus e ao próximo. Um jovem missionário jesuíta, o padre Jean-Pierre Medaillon, apoia então um grupo de moças e dá início à congregação das Irmãs de São José, na cidade de Lepy, na França, e que logo se espalhou por todo o país essa iniciativa. Mas por que Chambéry? Porque anos depois, nós falamos primeiro em 1650, mas em 1812, duas irmãs que foram enviadas para Chambéry, a pedido do bispo daquela cidade, multiplicaram-se muito rapidamente e a partir de 1916 foram autorizadas a ser um ramo independente em Lyon, formando o chamado ramo de Chambéry. As irmãs de São José de Chambéry chegaram então depois a São Paulo, a pedido do bispo Dom Antônio Joaquim Melo, no ano de 1858. Então, este ramo nasceu em 1812 e já em 1858 nós temos a presença brasileira das irmãs aqui. Foi o primeiro grupo com 7 irmãs. E esta presença delas foi um momento também onde surgiram muitas vocações. Em 20 anos da presença no Brasil, já havia centenas de irmãs nascidas aqui no Brasil, além das francesas também que aqui estavam. E aí atuaram em escolas e hospitais, orfanatos e outras instituições de caridade, tanto públicas quanto também da igreja. Mas o nome Joana d'Arc também é um nome muito emblemático. Nós temos que falar também um pouquinho de Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu na França, 1412, e morreu em 1431, muito jovem. Então, tratamos de uma personagem da época medieval. Foi uma importante personagem da história francesa da Guerra dos 100 Anos, todos sabem disso, quando seu país enfrentou a arqui-rival histórica da França, a Inglaterra. E Joana d'Arc foi canonizada, quer dizer, tornou-se santa, né, foi declarada santa no ano de 1920. E Joana d'Arc é sempre marcada com a figura da mulher à frente ao seu tempo, da mulher guerreira, da mulher que toma iniciativa. Talvez por isso que uma escola voltada a jovens, a meninas, se levou essa ideia de mulheres que tomam iniciativa. Talvez esse foi o sentido que as irmãs da época quiseram dar essa ideia à escola. A escola em Rio Grande aconteceu a pedido também do então bispo de Pelotas, que Rio Grande era ligado à diocese de Pelotas, Dom Francisco de Campos Barreto,
Dom Francisco pediu às irmãs de São José que instalassem um estabelecimento educacional aqui em Rio Grande. Então, em 1918, acontece a criação do Colégio Santa Joana d'Arc. E essa solicitação do bispo foi justificada porque se percebia, e assim está escrito nos anais, né, da escola, porque se percebeu o abandono religioso em que a juventude feminina de Rio Grande se encontrava naquela época, a preocupação sobretudo com as jovens, com as meninas aqui do nosso município. Então, desde logo, tal instituição de caráter confessional, mas com uma independência jurídica, né, com caráter privado, foi fundada no dia 2 de abril de 1918. Uma instituição importante para nosso município, que trouxe diretrizes filosóficas que atendiam os anseios da formação, como eu disse, dessas jovens, procurando dar uma formação pró-família para essas jovens, formação familiar, mas também um ensino confessional católico para que elas também tivessem um modelo de conduta exemplar na sociedade de então aqui em Rio Grande. Mas também nós não podemos falar da história do Colégio Santa Joana d'Arc sem falar de uma figura que muitos de nós convivemos, que foi a figura que convivemos ainda com a figura da irmã Nair. Tá? Então, a irmã Nair, que foi diretora da escola por mais de 25 anos, foi uma figura que marcou inúmeras gerações aqui na nossa cidade. Quantas gerações passaram e tiveram ali o aconselhamento e a colaboração da formação da irmã Nair. Ela que nasceu em 17 de julho de 39, na cidade de Nova Pádua, aqui no Rio Grande do Sul, recebeu de nós, aqui nesta casa, desta Câmara de Vereadores, também o título de cidadã rio-grandina. Também, por acaso, pelas minhas mãos também, com muito orgulho, nós conseguimos que a Câmara reconhecesse a irmã como cidadã emérita do nosso município. A irmã Nair hoje possui 55 anos de vida consagrada, tendo atuado por muitos anos, por mais de 25 anos, aqui como diretora da escola, como eu disse, marcando gerações. Mas nós tivemos também aqui, na história recente da escola, a transição da administração da escola, da congregação das irmãs, que começaram a fazer, aqui é importante que se diga, um trabalho mais voltado às camadas, à população da periferia do nosso município, e também no município de São José do Norte, dedicando mais ao carisma delas, lá na sua inspiração na origem, as camadas mais pobres, também as pessoas mais discriminadas da nossa sociedade, os mais vulneráveis, e deixaram o trabalho dessa instituição para uma outra rede educacional, que é também de uma congregação religiosa, e que é a Rede Bom Jesus. E aqui eu me permito, peço licença um pouquinho, de falar da Rede Bom Jesus. Rede Bom Jesus nasceu em 1896, vejam que interessante, com uma escola popular alemã católica. Tem uma história marcada pela vida e ação pastoral missionária de um padre secular alemão chamado Franz Uli. Ele fundou essa escola em 1896, obviamente para atender também imigrantes alemães, também, e dar uma formação popular e católica para as famílias alemãs. Com o retorno do esse padre para a sua terra natal, para a Alemanha, a escola passou a ser administrada pelos freis franciscanos. Em 1904, houve a divisão dessa escola em duas, uma para brasileiros e outra para alemães. Mas em 1917 aconteceu a reunificação dessa escola em virtude da Primeira Guerra Mundial. Nós aqui em Rio Grande também vivemos isso. Muitas entidades que eram marcadamente de tradição alemã, em decorrência da Primeira e também da Segunda Guerra Mundial, tiveram também que trocar o nome, abandonar a origem germânica, admitir uma cultura mais brasileira, mais nossa, mas isso em decorrente ao momento histórico que o Brasil vivia também, ainda mais depois que o Brasil declarou também guerra à Alemanha, sobretudo na Segunda Guerra Mundial. Entre os anos de 1955 e 56, foi criada a Associação Franciscana de Ensino
Senhor Bom Jesus, para aí já administrar várias unidades que com o tempo foram criadas e adicionadas a essas escolas iniciais. O Grupo Educacional Bom Jesus, então, atua há 120 anos no Brasil, presidido pelo Frei João Manes. Está vinculado à província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Então, continua sendo a escola administrada por uma rede católica, no caso, não mais de um ramo feminino, de um ramo masculino, de inspiração franciscana. Tendo Francisco de Assis como inspirador, é reconhecido como um dos mais tradicionais grupos educacionais do país. E está presente no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro e, obviamente, aqui no Rio Grande do Sul, atendendo desde a educação básica até o ensino superior. Então, repriso as minhas palavras iniciais, que eu fico muito orgulhoso de primeiros colegas vereadores terem aprovado essa sessão solene, que já não tem sido rotina nesta casa, mas sobretudo de poder fazer parte de uma linha deste livro de história dos 100 anos do Colégio Bom Jesus Joana d'Arc, e esperamos que a escola continue firme na sua missão inicial, que é formar a juventude, sobretudo numa formação católica, cristã, para que nós também tenhamos, a partir dessas crianças, desses jovens, a partir da formação deles, também famílias cristãs, famílias de pessoas que se dedicam, amam a sua comunidade e que ajudam a construir o nosso município, como inúmeras gerações que passaram pelo Colégio Joana d'Arc Bom Jesus. Que muito obrigado e que Deus continue abençoando a caminhada dessa escola. Agradeço. Agradeço e cumprimento o proponente dessa sessão especial, o vereador Júlio César Pereira da Silva, pois as palavras dele refletem o reconhecimento do Legislativo mais antigo do Estado do Rio Grande do Sul, ao Colégio Bom Jesus Santa Joana d'Arc. Eu convido a todos, nesse momento, a acompanharem conosco uma matéria especial sobre o Colégio Bom Jesus, produzida pela TV Câmara de Rio Grande. Nesta semana comemora-se o centenário da Escola Bom Jesus Joana d'Arc, inaugurado no dia 2 de abril de 1918 pelas Irmãs de São José de Chambéry. Vera Heut, que faz parte da Associação de Ex-Alunas da escola, conta como é participar da história do centenário da instituição. Estou na escola, posso dizer que desde 1955. Primeiro como aluna, depois como professora, mãe de aluna, que a minha filha estudou aqui, inicialmente foi a minha escolha, mas depois ela confirmou que era a escolha dela também. Então é um amor bem grande pela escola. E agora a minha neta, que está no primeiro ano. E frequento e participo ativamente da Associação de Ex-Alunos Santa Joana d'Arc, que é um grupo que se formou aqui há 76 anos, mesmo já formadas. Elas vinham para cá para praticar esportes, para se reunir, confraternizar. E nesses agrupamentos que faziam, nessas reuniões, com o tempo passaram a fazer também um trabalho solidário, trabalho assistencial, que é o que a associação faz até hoje. Então, é uma trajetória assim, que me deixa muito feliz, não me imagino distante do Joana d'Arc, que continua sendo no meu coração o Joana d'Arc, e agora é Bom Jesus também. No início, a instituição Joana d'Arc era exclusivamente feminina e desde a inauguração, a centenária instituição rio-grandina tem cumprido a missão de educar de maneira reflexiva, participativa, com base nos princípios confessionais. A irmã Angelina fala com emoção da importância da comemoração desta data. Fazer memória